Agora estamos com Thaís Schmitz, diretora de inovação e novos negócios da Flexível. Thaís, é um prazer tê-la aqui conosco para um bate-papo hoje. Tudo bem? Boa tarde, Simone, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui hoje falando com você e representando o Grupo Flexível. Estou muito contente. Obrigada pelo convite. Prazer. A Flexível é uma das empresas mega patrocinadoras da Feiplar Feipur, que acontecerá de 20 a 22 de agosto no pavilhão 5 do São Paulo Expo, em São Paulo. Thaís, conta um pouquinho para a gente da história da Flexível, uma empresa que demonstra uma estrutura invejável, né? Eu tenho acompanhado a trajetória de crescimento de vocês com uma linha de produto muito consolidada, ampla e com muitas iniciativas. Conta um pouquinho para a gente aí do histórico da Flexível. Ah, bacana. É sempre um prazer muito grande falar da Flexível. Esse ano estamos completando 25 anos de história. Chegamos aí às bodas de prata com uma diversidade de portfólio bastante interessante. A Flexível tem a sua matriz aqui em Santa Catarina, na cidade de Araguá do Sul. Temos também uma filial em Minas Gerais, na cidade de Extrema, que também é recente, tem aí 4 anos aproximadamente, que vem de encontro com a expansão que a Flexível tem feito a nível de Brasil, com atendimento em todos os estados, e também para a América Latina. A gente já tem aí volumes consideráveis de exportação. Nós somos uma casa de sistema, estamos aí constantemente presentes, né, na FEIPUR, e quando a gente pensa em poliuretano, nós estamos em tudo. Então, temos produtos para atender todos os segmentos, né? A gente está falando de automotivo, segmento moveleiro, segmento da cadeia do frio, toda a parte industrial, segmento calçadista, que para nós é bastante importante, segmento esportivo, construção civil, que é uma fortaleza no Brasil, né? Se a gente olhar os últimos anos, como isso tem evoluído, as construções a seco, as construções que usam tecnologia de poliuretano para viabilizar e para trazer modernidade. Então, nós também estamos presentes muito forte nesse segmento. Então, aonde você pensar que tem poliuretano, tem grupo flexível presente. Bom, e hoje, como vocês estão estruturados em termos de atendimento ao cliente? Um dos diferenciais da Flexível, Simone, é todo o atendimento que vem junto com a venda do produto. Tá? Então, nós nos consideramos uma indústria química, mas que agrega no seu atendimento toda a questão de serviços. Então, nós acompanhamos o cliente, o startup, que a gente chama o início do processo de fabricação com o nosso produto. Nós damos toda a assessoria para que ele homologue o produto e ele coloque em linha isso, em marcha, a produção junto com com a nossa solução, assistência técnica permanente vitalícia. Temos uma estrutura de laboratório que hoje é considerada uma das melhores do Brasil. Nós somos, inclusive, procurados por empresas para prestar serviços laboratoriais. Então, a gente tem um laboratório que nós consideramos uma força muito grande, né? Não só em estrutura, mas também em conhecimento. Hoje, junto com o nosso laboratório, nós temos o que chamamos de uma mini fábrica. Então, replicamos aqui dentro da Flexível o processo do nosso cliente. Então, o cliente tem um molde, ele pode mandar para cá, a gente tem injetoras de baixa, de alta, a gente tem uma fábrica inteira aqui dentro da Flexível, onde nós buscamos reproduzir o processo do nosso cliente. Por quê? Para dar celeridade, né, no desenvolvimento, para ganhar tempo, para o cliente não precisar parar a linha dele, por exemplo, para poder fazer um teste eventual com o nosso produto. Então, tudo isso vai nesse pacote de venda do produto, a assistência técnica, o serviço, a garantia permanente, o acesso ao Flex Lab, que é o nosso laboratório,
e toda essa mini fábrica, sempre pensando em vender o serviço juntamente com o produto e entregar uma solução completa. Tá. E quando você disse que vocês são procurados para o serviço do laboratório, né? Seriam serviços específicos de desenvolvimento ou de teste de produtos já desenvolvidos? Tem as duas situações, Simone. Tá, O nosso laboratório, o Flex Lab, ele nasceu para suportar os desenvolvimentos que a Flexível faz para os seus clientes. Então, todo o pacote de aprovação, de homologação, de controle de qualidade. Por exemplo, hoje, 100% dos lotes produzidos na Flexível são controlados, tá, inclusive com retenção de amostra por 6 meses. Então, nada sai daqui, é expedido daqui sem ter esse cheque pelo nosso laboratório. Isso para dar muita segurança no desenvolvimento. Só que a gente tem tido uma procura muito grande de empresas, de maneira em geral, querendo usar o serviço do nosso laboratório, que a gente venda o serviço laboratorial. tá. Não nasceu por isso, mas hoje tem sido procurado por isso, justamente porque a gente tem um laboratório altamente equipado. Ótimo, muito bom. E aí, Thaís, e você como diretora de inovação e novos negócios, né, tem aí desafios, né, que vão se somando de entregar para o mercado, né, novas soluções em termos de qualidade, de melhor produtividade, e tem também toda a parte da ESG aí que vocês prezam muito. Queria que você contasse um pouquinho, né, os principais desafios, as ações que vocês fazem para atingir, né, os conceitos, para atender os conceitos de ESG, que seriam meio ambiente, governança, economia circular. O que você gostaria de contar aqui para a gente, Thaís? Sobre isso a gente tem bastante coisa para falar, Que Simone. bom. Isso para nós, hoje, aqui dentro da Flexível, é uma realidade, não é só um discurso. Então, te contando um pouquinho qual é esse storytelling, né? Nós definimos no final do ano passado qual que é a estratégia ESG da Flexível. Então, a gente olhou, em termos de governança, o que que a gente quer dar ênfase? Nós já viemos trabalhando ao longo desses 25 anos, mas o que nós queremos dar ênfase? Questão de ética e conduta, construção de parcerias com propósito, seja ela com o cliente, com o fornecedor, com outras empresas, e a própria inovação sustentável. Hoje Tá, a gente não pode criar, eu entendo que não é inteligente a gente criar nada que não seja sustentável. Então, eu tenho que pensar na perenidade do negócio, pensar na perenidade dos produtos de uma forma muito consciente. Isso faz parte da governança do que a gente tem olhado. tá, Do ponto de vista ambiental, a gente vem numa agenda muito forte de descarbonização. Então, por exemplo, hoje 100% da planta da Flexível é abastecida com energia solar, justamente para que a gente use uma fonte de energia limpa e tenha uma emissão menor, né, dos gases de efeito estufa. Toda a questão de eficiência operacional, eliminação de desperdícios e a própria economia circular. Quando a gente fala no aspecto social, no S, a gente tem trabalhado aí toda a questão de saúde e segurança dos nossos colaboradores. Então, a gente vem numa agenda de gestão de pessoas bastante intensa, promovendo treinamentos, capacitações, valorização feminina. Aqui na Flexível, hoje, 45% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres, tá, é algo que a gente se orgulha bastante também. Então, isso faz parte da valorização das pessoas, que também está na estratégia do nosso social. Definimos isso, montamos um comitê de sustentabilidade, que mensalmente se reúne aqui na Flexível e ele define algumas ações que permeiam o negócio. Então, a gente trouxe várias frentes, por exemplo, como a eliminação dos plásticos de uso único na nossa fábrica. Hoje a gente não tem mais isso, não utiliza mais, o tá. que para a gente é um motivo de bastante orgulho, né? Nós temos algumas outras frentes de plantios de árvore, de compostagem aqui com o nosso restaurante. Então, a gente vem trabalhando frentes bastante interessantes. Nos tornamos signatários dos ODS,
da Ok. ONU, então nós somos signatários mesmo. Então buscamos aí cumprir ou se aproximar ao máximo de cumprir os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que a ONU propõe para as organizações. E a gente tem estruturado, inclusive, uma área focada em sustentabilidade aqui no Flexível. Então, temos já um analista dedicado que, junto com a parte de meio ambiente, vem trabalhando todas essas frentes. Além disso, a gente também está falando em produto. A Flexível lançou esse ano um poliol de fontes renováveis, que vem aí a partir do resíduo do agronegócio. E a gente está usando esse poliol já para segmentos calçadista, cadeia do frio, moveleiro. É, tem muita empresa, tem muito setor que está ávido, pedindo por solução sustentável e nós buscamos nos estruturar com isso. Além de desenvolver o produto, a gente investiu milhões em preparar essa fábrica para produzir isso em larga escala, porque a gente realmente acredita que isso é o futuro. Além de tudo isso, também temos a frente de reciclagem, né, do próprio poliuretano. Então, a gente caminha por duas vertentes: a reciclagem mecânica, onde a gente já produz o aglomerado vindo de resíduos de poliuretano, que são aglutinados com o nosso poliol de fontes renováveis. Isso para a gente já é uma realidade, é testado inclusive pelo Senai. E também estamos numa frente bastante avançada aí da reciclagem química do PU, que pela quebra a gente volta ele para a base para que possa ser reintroduzido nos segmentos de origem. Então, assim, para nós é uma realidade. ESG é o que a Flexível vive e é o que a Flexível implanta não só nos seus processos, mas também com as pessoas e olhando que legado que nós vamos deixar aí para o futuro. A gente vê que isso hoje impacta não só na questão ambiental, mas, por exemplo, gestão de pessoas. Quando a gente fala em contratar jovens e toda a massa crítica aí que vem, essa nova geração, né? Eles se preocupam muito com empresas que vivem isso de verdade, que têm isso no seu DNA. Isso passa a ser um valor mesmo. Então, a gente, guiados aí pelo nosso presidente, que é muito visionário, que acredita nisso, a gente tem movimentado todo o grupo flexível nessa linha. Muito interessante, muito interessante. Quando você fala do poliol reciclado com base do setor agro, são bases múltiplas ou vocês, né, vocês vão utilizando bases múltiplas de acordo com a disponibilidade ou tem uma base fixa? O poliol de fontes renováveis, né? Isso, Nós fizemos uma homologação para 4 tipos diferentes de resíduos do agronegócio. Por quê? tá, A gente sabe que o agro no Brasil tem a questão de sazonalidade, as entre-safras. Então, muitas vezes, um material que está disponível numa época do ano pode não estar disponível em outra. Então, toda sim. a homologação, a Flexível trabalhou os últimos 2 anos nisso. Toda a homologação foi feita pensando nessa diversidade de 4 resíduos diferentes, para que nós possamos ter sempre, constantemente, o fornecimento dessa matéria-prima base. Tá. Então você comentou, né, que eu até te provoquei na pergunta, mas você respondeu muito bem, que as inovações já trazem a sustentabilidade obrigatoriamente, que eu nem sabia que viria o obrigatoriamente, né? Achei que seria sempre que possível, mas é obrigatoriamente. Como que vocês estão vendo a aceitação, né, e o uso das tecnologias sustentáveis pela indústria sul-americana de poliuretano? O que nós vemos, Simone, é que eu costumo usar uma frase assim: é um caminho sem volta. Tá, É um caminho sem volta. E as empresas que não se adequarem a isso, que não buscarem trazer isso para o seu dia a dia, e aí eu estou falando no sentido de operação mesmo, vão ficar para trás. Porque tá. a gente, entendendo um pouquinho de mundo e entendendo um pouquinho de América Latina, a gente sabe que tudo que existe fora do Brasil, depois de alguns anos, a nossa realidade aqui acaba se ajustando. Tá. Então a gente vê
Por exemplo, a Europa com normativas e uma legislação muito forte em cima dos plásticos de maneira geral. A gente vê movimentos americanos também. E aqui no Brasil muito se fala, nós participamos de alguns fóruns. Então a gente sabe que mais cedo ou mais tarde isso vai vir, inclusive de uma forma direta, para que as empresas se adequem e busquem por solução. Então, entendendo, lendo esse mundo e lendo o Brasil e lendo as indústrias, a gente vê isso para nós, como empresa que faz o B2B, também vemos esse tipo de comportamento nos nossos clientes. Então, assim, quando a gente senta hoje com o cliente para conversar de uma inovação ou de um produto, e a área de inovação ela se baseia muito nisso, né, na relação com o cliente, que a gente quer ouvir o mercado, isso entra como uma premissa, uma máxima. Então, assim, pessoal, vocês têm que lançar, tem que se adequar, ó, tem que respeitar essa condição, seja ela de reciclagem, seja ela de fonte renovável, qual é o comportamento da empresa hoje, até isso é julgado também no sentido de avaliar como que a empresa está. Então, vamos nadar em oceanos aí com grandes corporações, que é o que a gente tem vivido. Se a Flexível não estiver nessa agenda, ela não tem calibre para nadar nesses oceanos, né? Então, assim, a gente realmente entende que nós precisamos nos adequar. Fizemos isso muito fortemente no último ano. E, como eu falei, né, essa obrigatoriedade hoje é uma máxima, está dentro dos nossos valores, e eu, como chapéu da área de inovação, mas também com a diretoria de sustentabilidade, no mesmo guarda-chuva, eu não posso agir em contrassenso. Então, quando eu elevo uma, a outra tem que caminhar simultaneamente. Tá ótimo, muito bom. Você comentou no início da nossa conversa que vocês estão presentes, né, com soluções em praticamente todos os mercados onde o poliuretano é utilizado ou com grande potencial de uso, né? E aí desses mercados, você consegue pegar dois, né, se no teu ponto de vista é possível, que dois segmentos que estão muito mais empenhados na questão da aplicação de tecnologias sustentáveis? Sim, sim. O que nós percebemos aqui, Simone, assim, a parte de cadeia do frio, que nós chamamos de espuma rígida, Tá, ele vem muito forte nessa agenda ESG, tá. no sentido principalmente da reciclagem desse poliuretano. Então, a gente já vê programas que incentivam isso. Então, essas grandes corporações com as quais a gente tem trabalhado tem áreas dedicadas, pessoas dedicadas, estrutura, tecnologia dedicada, justamente para viabilizar isso. E aí não é só para o poliuretano, mas para todos os plásticos. Então, esse é um segmento que vem forte nessa agenda. Outro segmento que nós percebemos que está muito forte também é o calçadista. Tá. A gente vê todo esse movimento que grandes marcas têm causado a nível de mundo, né? Toda a rastreabilidade da borracha, do plástico, do tecido, que compõe hoje um calçado. Então, assim, é um segmento que vem muito forte. A gente vê grandes marcas como Nike, Adidas se posicionando e fazendo vanguarda, a própria Veja, que é a Verte. Então, assim, hoje, a nível de mundo, é um segmento que vem muito forte. E diria para ti que o automotivo também, esse é um terceiro segmento que vem numa pegada bastante forte e bastante propensa ao poliuretano, porque a gente fala em redução de peso, a gente fala em material reciclado e renovável, a gente fala numa era de carros elétricos, a gente fala numa era de carros menos poluentes. Então, é um segmento que vem de encontro com essa agenda ESG do nosso segmento. Bom. E aí, você está na região sul, você entende que é uma região que está muito bem preparada para aceitar, para utilizar as tecnologias sustentáveis? Acredito sim. Aqui no sul a gente tem um celeiro industrial, da mesma forma que temos no sudeste, né? Então são grandes celeiros industriais de Brasil, e são segmentos, são indústrias de segmentos que estão demandando isso, que vem de encontro com esses segmentos que eu te falei, né? Automotivo, o calçadista, o Calçadista? polo calçadista é muito forte aqui no Rio Grande do Sul, o polo industrial, Santa Catarina, Paraná, São Paulo.
cadeia do frio também nesses estados. Então, assim, a gente vê que essas regiões onde nós estamos instalados vem muito forte nessa batida. A gente vê desde mais carros elétricos na rua, as indústrias demandando por isso, toda a questão comportamental. Aqui em Santa Catarina, nós somos signatários dos ODS no estado e a gente participa de fóruns de discussão e, assim, o número de empresas que se tornam signatárias mensalmente é gigante, é gigante. Então, assim, temos uma agenda também com a federação aqui do nosso estado, com a Fiesc, justamente para discutir sustentabilidade. E já tivemos recentemente lá também apresentando um case nosso de ESG aqui, da Flexível. Então, o que eu falei é um caminho sem volta. E aqui no sul, pelo menos, e no sudeste, eu falo com convicção que as indústrias estão se preparando, se não todas estão preparadas, mas estão se preparando sim para esse movimento que está acontecendo, e que está acontecendo muito rápido, eu diria. Tá bom. E agora, para a gente encerrar, eu queria ver se o que os clientes e os possíveis clientes da Flexível podem esperar da empresa nos próximos anos e o que também vocês vão apresentar na FEIPUR agora, de 20 a 22 de agosto, aqui em São Paulo. Ah, bacana. Para futuro, Simone, a gente tem discutido muito a diversidade de negócios. Então, assim, a gente vem olhando para a diversidade de negócios dentro do nosso grupo, né? Porque afinal nós somos um grupo, né? Então, isso é algo que para a gente é o nosso olhar para o futuro, está dentro do nosso planejamento estratégico. Falamos de crescer em forma sustentável, então, assim, toda uma preparação de time, de pessoas, de retenção de bons talentos, isso para nós faz parte desse planejamento estratégico. E quando a gente fala em FEIPUR, vocês podem esperar muita tecnologia. Ele vai ser um stand extremamente inovador. Hum, Nós queremos que todo mundo se sinta aí no Vale do Silício, dentro do stand da Flexível. Então, ele vai ser muito inovador, isso eu posso garantir. Teremos alguns lançamentos lá. tá. A gente vai lançar uma linha de produtos da construção civil, dedicado para construção civil, né? Uma linha de produtos com uma marca, que é a marca Polivedo. Então, a gente já vai estar lançando esses primeiros produtos durante a FEIPUR, pensando justamente nesses segmentos diversos que eu te falava, né? E na diversidade de negócios. Nós também faremos o lançamento oficial do nosso poliol circular, que é o poliol reciclado a partir da espuma, aqui no Grupo Flexível. Então, esse é um grande lançamento. A gente espera receber bastante empresas aí do segmento de cadeia do frio para falar sobre isso. Isso Tá. vai ser um grande marco para nós durante a FEIPUR. E também tem um terceiro lançamento que eu queria poder te contar, Ai, não mas não faça isso. posso. Não faça isso. Mas o que eu posso te garantir ele significa pioneirismo. Pioneirismo do grupo Flexível no segmento onde nós atuamos. Então, assim, a gente vai lançar algo na FEIPUR que o nosso segmento e as empresas, né, do porte da Flexível ainda não lançaram, sem falar, obviamente, das grandes químicas aí, multinacionais, mas aqui para o nosso universo significa pioneirismo. Então, vai ser lindo, isso eu posso garantir para vocês. Nossa, eu estarei no teu stand ao meio-dia do dia 20 para saber em primeira mão que, olha, uma mulher jornalista quer mais curiosidade, impossível, né? Então, Ai, meio-dia estarei vem. lá, hein, Thaís? Vem Aí tomar um já café com a gente, vou, nós vou vamos te sim. mostrar e eu, inclusive, vou te entregar em mãos Opa! esse nosso lançamento. Tem minha palavra. Então vou lá, pessoal. E aí eu vou mostrar para vocês. A gente vai estar com o streaming da feira e eu mostro para vocês o que eu vou receber da Thaís, né? Para quem não estiver na feira. E quem estiver na feira, direto para o stand da Flexível para conferir a novidade também. Certo, Thaís? Fica o convite, Simone, vai ser um prazer. A gente está com um stand grande, 180 metros quadrados.
de muita tecnologia, inovação e inspiração. A gente buscou muita coisa de fora para fazer esse stand, justamente porque a gente quer trazer as duas coisas: inovação e sustentabilidade. É isso que o nosso stand vai refletir. Então, fica o convite para recebermos aí todo mundo lá. Estaremos lá, Thaís. Minha Flor, Obrigada. muito obrigada pela participação. Foi uma conversa muito gostosa, mas também muito instrutiva. E eu te agradeço. E na feira a gente se encontra aí para um outro bate-papo. Perfeito. Obrigada a você. Um abraço muito grande e nos vemos na FEIPUR. Até a Feipur. Um abraço. Até.